Naquele momento, um de meus irmãos acabou perguntando se nosso pai acreditava que o que vinha invadindo nossas terras era um lobisomem. E para nossa surpresa, ele olhou para cada um de nós e respondeu que sim. Ele nos contou que durante o dia, no momento em que estávamos colocando a cerca no lugar, ele encontrou alguns palanques com marcas que não poderiam ser feitas por facões ou foices. Naquele momento, ele se lembrou da árvore que estava junto com seu pai. Ele nos falou que no momento que olhou para o tronco da árvore, conseguiram ver as mesmas marcas deixadas pelas garras da fera. Eram marcas idênticas às que foram feitas naquela árvore que eles estavam. Depois disso, nosso pai se levantou da onde estava e caminhou até um baú muito antigo que tinha em seu quarto. Então não demorou muito para ouvirmos ele nos chamar. Quando fomos até ele, para nosso espanto, sobre a sua cama havia 3 armas. E pela primeira vez, nosso pai entregou uma a cada um de nós, todas carregadas. Também pediu para que nos preparássemos, pois aquela noite que ainda estava por vir, ficaríamos de tocaia, em um lugar próximo à cerca, que todas as noites eram destruídas. Tão logo a tarde chegou, eu, meus irmãos e nosso pai começamos a caminhar por nossa propriedade. Caminhávamos em direção à mata. Quando começamos a nos aproximar do final de nossas terras, já conseguíamos ver a cerca, que demarcava o limite de nossa propriedade. O dia ainda não havia se dissipado. Meu pai nos mostrou a árvore que iríamos ficar. Ele acreditava que era melhor ficarmos no alto que no chão. E tão logo subimos e nos acomodamos naqueles galhos, meu pai pediu silêncio. Não demorou muito para vermos a silhueta do que parecia ser uma pessoa andando de a par à cerca. Essa pessoa parecia cuidar do nosso lado do terreno. E tão logo se aproximou do local que estávamos, conseguimos identificar aquele homem. Era o filho do sitiante vizinho às nossas terras. Depois de observar todo o lugar e não ter nos visto sobre os galhos da árvore, aquele jovem sumiu na mata. Nossa família não tinha contato algum com a família que morava vizinha às nossas terras. Meu pai sempre nos falava que achava aquela família muito estranha, até mesmo quando a cerca estava sendo feita. Da parte deles, nenhuma ajuda foi prestada. Então, conforme conversávamos, as horas foram se passando, e quando foi próximo às 11 horas da noite, o lugar ficou completamente em silêncio. Não se ouvia nada, somente o vento que soprava fraco e balançava os galhos das árvores ao nosso redor. Também não demorou muito para ouvirmos que parecia ser o som de galhos secos se quebrando em meio à mata. Quem ou que andava pela mata parecia saber que estávamos ali, pois os barulhos que ouvíamos pareciam estar em todos os cantos. Olhávamos para o chão e não conseguíamos ver nada, pois uma densa cerração estava sobre o chão, e somente a luz da lua deixava a mata um pouco mais clara. Também era fácil perceber que alguma coisa corria por entre a cerração que estava abaixo de nós. Conseguíamos ver a movimentação de algo. Nesse momento, por um descuido, meu pai acabou empunhando a sua arma e se soltou do galho que estava segurando. Somente seu corpo ficou encostado sobre a árvore. Então, nesse momento, vimos a criatura que estava abaixo de nós se jogar sobre a árvore que estávamos. E meu pai perdeu o equilíbrio e caiu. De imediato, nosso pai foi atacado. Seus gritos cortavam a noite. Temendo pela morte dele, eu acabei me jogando do alto daquela árvore. E quando corri em sua direção, vi aquele maldito lobisomem sobre o corpo de meu pai. Seus dentes estavam cravados em um de seus braços. Também era possível ver que meu pai estava com seu corpo bastante ferido. Quando aquela criatura me viu, veio em minha direção. De imediato descarreguei a arma naquele ser do inferno. Meu pai, mesmo estando machucado, conseguiu empunhar a sua arma.
e também abriu fogo contra a criatura. Não demorou muito para que aquela fera caísse no chão. Depois disso, corri em sua direção para prestar ajuda. Quando meus irmãos chegaram até nós, seus semblantes eram de muito assustados. E foi nesse momento que tivemos uma grande surpresa. Eles olharam para mim e meu pai e acabaram falando que a fera tinha deixado seu lado animal e tinha se tornado humano novamente. Para o nosso espanto, quem estava caído no chão com o corpo perfurado de balas era aquele jovem que vimos andando horas antes, próximo às nossas terras. Seu corpo foi deixado lá. Eu, meus irmãos e nosso pai retornamos para a nossa casa. E depois dos ferimentos de meu pai ter sido tratado por nossa mãe, nosso pai continuava a demonstrar que estava muito preocupado com tudo o que havia acontecido. Ele dizia que a criatura estava morta, mas infelizmente sentia que a dor de cabeça que estávamos tendo era simplesmente o início de um grande problema. Então, quando foi o fim da tarde, o inesperado aconteceu. Aquela família de sitiantes que moravam vizinhas às nossas terras acabaram indo à porta de nossa casa. O homem mais velho entre aquela família se aproximou e pediu permissão a meu pai para poder passar por nossas terras e ir buscar o seu filho, que se encontrava morto em nossas terras. Meu pai, antes de autorizar, perguntou se eles sabiam que aquele jovem era uma criatura horrenda, que andava pelas matas invadindo fazendas e matando animais para se alimentar. Naquele momento, aquele pai de família não ergueu sua cabeça, olhou de canto de olho para meu pai e resmungou com uma voz grossa e trêmula: "Quem você chama de criatura horrenda? Por um acaso é meu filho? Agora me responda, Senhor. Alguma vez alguém da minha família lhe fez algum mal? Ou feriu alguém da sua família?" Já era fácil notar que os ânimos estavam se alterando. E antes mesmo da discussão continuar, meu pai mandou que fossem até o local buscar aquele jovem. Então, depois de alguns minutos, aquela família retornou com o corpo e foi possível ouvir que entre eles alguém pronunciou que o sangue que foi derramado seria cobrado com mais sangue. Muitas noites se passaram depois disso, e não demorou muito para que novos acontecimentos passassem a acontecer em nossas terras. E por mais uma vez, muitos animais passaram a aparecer mortos. E o mais estranho era que esses animais não eram mais encontrados tão longe de nossa casa. Quando foi uma noite, toda a nossa família acabou sendo acordada pelos gritos que os animais davam à porta de nossa casa. E no momento em que meu pai e eu olhamos pela janela, acabamos vendo mais 3 lobisomens parados um pouco à frente da mata. Tão logo eles nos viram, se retiraram lentamente de nossas terras e sumiram por entre a escuridão das árvores. Quando abrimos a porta de nossa casa, o que vimos era completamente surreal. Muitas cabeças de gado foram completamente escarneadas. Parecia um cenário de terror, membros separados por todos os cantos. À frente de nossa porta, existia uma grande poça de sangue. Parecia que as criaturas que fizeram aquilo estavam nos avisando que seríamos os próximos.